Abre a tua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 18. João, capítulo 18. E hoje nós caminhamos para o final desse capítulo 18 e começamos o capítulo 19 do Evangelho de João. Eu não sei se você se atentou com isso, mas nós estamos no advento da Páscoa. E estamos aí no período que antecipa essa data tão importante para nós, para a nossa vida, onde nós celebramos quem Jesus é e o que Ele fez na nossa história. E Deus escolheu, sem planejamento nenhum estratégico, que a gente termine o Evangelho de João culminando o capítulo 19, nas vésperas da Páscoa, e o capítulo 20 da ressurreição de Jesus, no domingo de Páscoa. Isso é tão importante porque isso leva o nosso coração a uma reflexão muito bonita sobre como Deus está usando esse Evangelho para tratar a nossa vida, para falar conosco, para trabalhar detalhes preciosos na nossa relação com Ele e naquilo que cremos e vivemos. Tem sido maravilhoso caminhar pelo Evangelho de João e aprender tanto como Deus tem nos ensinado aqui. Há quase 1 ano e meio que eu subo aqui e falo, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João e escutar o que Deus tem para nos dizer. Para começar, eu queria convidar você a ler comigo, primeiramente do versículo 38 ao versículo 40, para a gente entender onde nós chegamos e como termina esse capítulo 18 do Evangelho de João. Diz assim a palavra do Senhor. Pilatos perguntou, o que é a verdade? Depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus e lhe disse, eu não acho nele crime algum, mas é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. E vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente, não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Ora, Barrabás era um salteador. Meu irmão, eu queria começar fazendo uma pergunta para o seu coração diante dessa cena na qual nós chegamos aqui. Se você estivesse naquela multidão, olhando para Jesus e para Barrabás, você tem certeza que escolheria Jesus? Eu vou repetir a pergunta. Se você estivesse no meio daquela multidão, muitas pessoas simples, homens, mulheres, adolescentes, jovens, crianças estavam ali. Jerusalém estava lotada de gente por causa da Páscoa. Os líderes religiosos já tinham incitado o coração da população judaica contra Jesus Cristo. A multidão era grande, o povo estava acalorado nesse julgamento, diante do governo da época, diante de Pilatos. Agora imagine você naquele lugar. Se você estivesse ali, no meio daquela multidão, diante dos seus líderes religiosos, das autoridades religiosas daquela época, você tem certeza que você escolheria Jesus e não Barrabás? Mas antes de você responder isso com mais sinceridade na tua vida, pense nas escolhas que você fez essa semana. Quantas vezes você já trocou Jesus por algo que no fundo você sabia que não valia a pena? Quantas vezes nessa semana você sabia que Jesus te chamava para este caminho e você disse, não este, eu quero o meu jeito, a minha maneira, a minha vontade? Será que naquele dia você teria gritado, solte Barrabás e crucifique Jesus? Deixa eu tentar te mostrar
onde nós paramos nesse texto e como as coisas se desenrolam e tem uma mensagem tão profunda e densa para ensinar para nós. Pilatos faz uma pergunta séria: o que é a verdade? Jesus não responde, porque Pilatos vira as costas e sai. Nós terminamos aqui na semana passada. E nós sabemos pelos outros evangelhos que provavelmente entre esse período da pergunta de Pilatos e a volta dele para conversar com o povo, Jesus foi levado para Herodes. João, de uma forma linear, ele conduz a narrativa e coloca essa pergunta junto com o episódio que nós estamos olhando hoje. Pilatos não faz a pergunta de uma forma filosófica, ele não quer saber filosoficamente o que é verdade. Ele está diante de um julgamento muito sério, ele é governador de Roma e o juiz daquele suposto criminoso que foi apresentado ali naquele dia. Mas a cena é estranha, irmãos. O juiz está confuso, a multidão está cega. O inocente está sendo condenado, o culpado está sendo solto. Nada parece fazer sentido aqui. Mas João quer que a gente enxergue algo que vai além da superfície de tudo o que está acontecendo aqui. De um lado, um homem em silêncio, inocente. Qual era o crime dele? O que ele fez? Do outro, um homem conhecido, um homem violento, um homem que foi preso e acusado de homicídio, um homem que levantou uma rebelião contra Roma, um homem que incitava a população numa rebelião política. De um lado, alguém conhecidamente violento e criminoso, do outro, um inocente, em silêncio. E tudo isso foi colocado diante daquela multidão para que eles decidissem. Pilatos pergunta: vocês querem que eu solte o rei? Vocês querem que eu solte Jesus? E a multidão pavorosa grita: não este, mas Barrabás. Não este, mas Barrabás. Você consegue imaginar a tensão desse momento? Você consegue imaginar o que está acontecendo aqui? Eu tenho falado e repetido, a gente lê a Bíblia e às vezes a gente escuta as histórias e a história começa a ser conhecida e a gente começa a meio ficar cauterizado emocionalmente para aquilo que está acontecendo. Quantas vezes você já ouviu falar de Jesus diante de Pilatos? Quantas vezes você já ouviu a história daquela multidão gritando: crucifica ele, crucifica? Mas quantas vezes você parou para imaginar o horror do que estava acontecendo ali naquele dia? Quantas vezes você parou para ir naquele lugar e sentir a emoção do que estava acontecendo ali? Porque naquele momento, algo profundo e perturbador está acontecendo. O culpado é solto, o inocente é condenado. Mas essa cena, ela está nos ensinando algo que não é somente sobre aquela multidão. João está querendo que eu e você olhe para essa narrativa, para essa história e veja que o problema que está escancarado aqui não está somente naqueles homens, naqueles religiosos, mas de algo muito profundo da condição de cada um de nós. O problema está dentro de cada um de nós. Hoje à tarde conversávamos em alguns irmãos e um irmão disse assim: às vezes a gente fala, não, se eu estivesse lá, eu não faria isso. Será, irmão? Será que a gente não estaria lá com os punhos levantados e dizendo: crucificam, crucificam, crucificam? Quantas vezes na nossa própria vida nós fazemos escolhas assim? Quantas vezes nós preferimos o caminho mais fácil em vez do caminho certo? Quantas vezes nós escolhemos aquilo que nos agrada ao invés daquilo que Deus quer? Quantas vezes nós optamos pelo controle ao invés da rendição e da confiança em Deus, que é muito maior do que nós?
Quantas vezes nós construímos o nosso império, ao invés de se dobrar e se render ao império, ao governo, ao reino de Cristo Jesus, de formas talvez bem mais sutis, mas não menos reais. As nossas decisões muitas vezes ecoam aquela mesma declaração: não este, não este. Eu não quero Jesus. Aqui não, Jesus não. Nessa área da minha vida, não. Quem manda aqui sou eu. Esse texto é profundo. E o que fica no nosso coração é essa grande pergunta: como pode, como é possível um culpado ser solto e um inocente ser condenado, e isso ser chamado de salvação? O que essa história ensina sobre Deus? O que essa história revela sobre mim e sobre você? E se você ficar comigo até o final, você vai perceber verdades que podem transformar a forma como você enxerga a sua vida. E a primeira delas é entender sobre essa escolha que revela o coração de toda a humanidade, não somente daqueles religiosos, não somente daquela multidão, mas que revela a condição que eu e você temos diante da situação que estamos. Olha para o texto de novo, irmãos. Versículo 38. Pilatos, depois de perguntar, ele volta para os judeus e conversa com os judeus, e ele diz isso não pela primeira vez, mas já algumas vezes ele declara isso para os judeus, como já declarou isso para si mesmo: eu não acho nele crime nenhum. Pilatos está convencido de que aquele homem que está em julgamento é um homem inocente. Ele não fez nada, não tem um crime que o condene, não tem nada que o leve à tamanha perversidade daquele povo, a violência que é tramada contra ele. Pilatos declara publicamente a inocência de Jesus Cristo. Ele diz: eu não acho nele crime nenhum, crime algum. Mas Pilatos é governador. Ele precisa resolver o problema implantado ali, ele precisa conter a multidão, ele não pode deixar Jerusalém do jeito que está. Você imagina como que Jerusalém ficaria se Pilatos soltasse Jesus, ou fizesse algo contrário àquela multidão que estava à sua frente? Uma guerra civil, talvez, uma multidão quebrando e depredando toda a cidade, não sei. Ele está cumprindo o seu papel, e ele lembra de uma estratégia. Ele diz: é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. É Páscoa, então vamos soltar o inocente, vamos soltar, e mesmo que vocês estão dizendo que ele é culpado, eu não vejo isso, mas nós podemos soltar alguém que é culpado agora na Páscoa. Tudo bem? Quando aquela multidão escuta isso, parece que algo cresce no coração deles. É como se eu me transportasse para aquele momento e eu conseguisse ver aquela multidão sem reação. Lembra que naquela época não tinha caixa de som, microfone, então quando alguém falava, o outro ficava quieto, né? O silêncio estava estabelecido. Ouviram a proposta do governador, mas o cochicho começou no meio daquele povo. Os líderes começaram a se movimentar, e de repente a fúria do ser humano veio à tona num grito que levou toda aquela multidão arrastada junto com ele. Não este, nós queremos Barrabás. Vai soltar alguém? Solte Barrabás. Não este, nós queremos um criminoso, nós queremos Barrabás, porque Jesus merece morrer. Parece que o Evangelho está nos convidando a desacelerar um pouco e olhar o que está acontecendo aqui de fato. Barrabás, gente, não era um criminoso qualquer. Não era um injustiçado, alguém que foi preso, mas não tinha nada assim de tão grave e violento para ser condenado. Ele não era alguém assim tão famoso, aclamado, uma pessoa que todo mundo queria perto, que queria que ele fizesse. Não! Barrabás era um bandido,
um criminoso, era alguém que estava na cadeia. E por quê? Porque ele tinha cometido crimes graves contra o governo, contra a sociedade, ele tinha matado pessoas, ele tinha colocado toda a ordem pública em perigo. Quando nós estamos diante dessa realidade aqui, a gente vai vendo que o culpado agora está sendo condenado pelo povo. Aliás, o culpado está sendo libertado pelo povo. E aquele que não tem culpa está sendo condenado pelo povo. O povo está escolhendo algo estranho e a cena precisa gerar um desconforto em nós. O que está acontecendo aqui de verdade? E quando João descreve isso, e quando a narrativa traz isso, o texto está mostrando algo que não está na superfície, mas está mais profundo. O texto está trabalhando algo que está no coração. O texto está falando sobre uma condição espiritual do coração do homem. A decisão daquela multidão não é fruto de falta de informação sobre quem é Barrabás, sobre quem é Jesus, sobre o que Barrabás fez, sobre o que Jesus fez. Não é falta de conhecimento. A decisão daquela multidão mostra uma inclinação interna do coração da humanidade que faz escolhas levadas por causa de uma condição séria. O problema não é ignorância, é uma rejeição deliberada a Jesus Cristo. Eles escolhem, rejeitam aquilo que é verdadeiro, e isso mostra para nós que o que chamamos de pecado não é somente, ou não pode ser reduzido a erros morais esporádicos na nossa vida. Pecado na Bíblia não é só quando você tropeça, quando você não faz algo que deveria fazer, ou você faz algo que não deveria fazer. Isso sim é um pecado, mas isso não resume, não é o todo do que essa palavra significa. Porque você só faz o que não agrada a Deus, que nós chamamos de pecado, por causa da condição interna do coração do homem. Uma condição quebrada, fraturada pela condição em que o ser humano se colocou quando ele desobedece a Deus e escolhe por si mesmo. Quando João coloca isso aqui, ele está mostrando essa condição. Ele está mostrando uma decisão que vem disso. Ele está mostrando muito mais de algo que está no raso. Ele desce no profundo. E ele está dizendo, está vendo? Olha como o ser humano é, fraturado pelo pecado, induzindo os seus desejos, as suas vontades e as suas escolhas para um caminho completamente diferente daquele que é a verdade. Lembra como o versículo 38 começa? O que é a verdade? E de repente a cena foca para os líderes religiosos que deveriam ter essa resposta e estão gritando contra a verdade, querendo matar a verdade e dizendo e testemunhando contra ela. É nesse ponto, irmãos, que o texto deixa de ser tão descritivo e ele se torna muito confrontador para a nossa vida. Eu parei por várias e várias vezes para pensar nesse texto essa semana. E esse texto vem mostrar coisas profundas do nosso coração. Porque sempre que nós colocamos a nossa vontade acima da vontade de Deus, nós estamos de formas talvez menos explícitas, mas reais, ecoando a mesma declaração. Jesus não. O que importa nessa história aqui sou eu. Jesus não. Ele não é o foco, ele não é o mais importante, não é ele que define, não é ele que decide. Quem manda aqui é os meus sentimentos, são as minhas emoções, os meus desejos. Quando você sabe o que é certo, mas escolhe pelo errado, voluntariamente, você está dizendo, Jesus não, não este. O que importa é o que eu estou sentindo, o que importa é o que eu desejo, o que importa é o que eu estou buscando, o que importa é o que eu quero. Todos os dias nós estamos sujeitos a isso. E todos os dias nós estamos aprendendo o quanto as nossas escolhas revelam essa disposição do nosso coração. Parece que quando nós deixamos que cada um de nós sejamos entregues ao nosso próprio coração, a tendência nossa é sempre
não olhar para Jesus, mas escolher por nós mesmos. Percebem, gente, como tem uma condição fraturada e quebrada sendo evidenciada nessa escolha? Não este. Nós queremos o criminoso. Nós queremos Barrabás. Nós queremos ele, solte ele, porque Jesus nós queremos matar. Jesus merece a cruz. Jesus precisa morrer. Eu pergunto para você então, quais áreas da nossa vida nós temos rejeitado Cristo? Explicitamente. Talvez amanhã, segunda-feira, você entra no teu trabalho e decisões vão vir diante de você. Será que amanhã mesmo uma tentação como essa não pode tomar conta de você e você vai dizer, não, Jesus não. Não este. Quais decisões nós temos preferido Barrabás ao invés de submeter-nos ao senhorio de Cristo? Porque a grande questão aqui é mostrar que o coração humano, ele pode ser governado por outras coisas a não ser o rei desse mundo, o Senhor Jesus Cristo. E o texto prossegue, e ele mostra algo central, que eu queria muito que você prestasse atenção, porque isso pode transformar a sua vida. Ele fala sobre o grande escândalo do que aconteceu aqui. A multidão escolhe o culpado, o inocente caminha para a morte, e nós estamos diante do grande escândalo da substituição, o grande escândalo que deveria chocar todos nós, mas que às vezes não causa absolutamente nada no nosso coração. Olha de novo o versículo 40. Então todos gritavam, novamente, não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um criminoso, Barrabás era um salteador, Barrabás era um bandido, Barrabás era um culpado, a Bíblia diz. Por isso Pilato tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Pilatos foi lá e falou, vamos castigar então esse homem, talvez eu aplaque um pouquinho a fúria dessa multidão. Mas irmãos, você tem noção do que nós estamos falando aqui? O Império Romano tinha uns métodos de tortura e castigo para criminosos, bandidos e pessoas perigosas. Algumas pessoas levavam um castigo um pouquinho mais leve, talvez. Eram aprisionados, ficavam sem comida, no escuro, num lugar úmido, frio, até o momento que morrer. Outras pessoas levavam um castigo de varas, e uma vara rígida de madeira, essa pessoa amarrada, ela tomava varas nas suas costas, nas suas pernas. E quem já apanhou de vara aqui sabe do que eu estou falando, mas a vara do Império Romano não chega aos pés da vara da sua mãe. Cada varada que batia naquela pessoa, o vergão subia, a dor aumentava, o roxo crescia, era insuportável. Entre outros castigos, talvez um dos mais violentos, estava esse, o açoite. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas o açoite romano era uma tira de couro trançada, com vários tranças de couro. Na ponta de cada um desse trançado, tinha objetos pontiagudos, seja de metal, seja de pedaço de madeira ou de osso. Mas esses objetos, eles tinham um objetivo. À medida que aquele chicote batesse na carne do prisioneiro, aquele objeto na ponta do trançado de couro, ele grudava ou enterrava na carne daquele que levava aquele castigo. E quando ele era puxado, a carne rasgava. Ela não se cortava, ela rasgava, chegando a ferir músculos, nervos, o sistema circulatório, expondo os ossos de um criminoso acorrentado num pedaço de madeira mais baixo que ele, amarrado sem possibilidade de se mexer, para que as suas costas ficassem à mostra desse grande castigo. E à medida que o chicote batia, a carne era moída, a carne era dilacerada, o sangue escorria, o osso aparecia.
O sistema nervoso entrava em colapso, as pernas tremiam, a pessoa perdia suas forças, e alguns não resistiam e morriam no próprio açoite. De tamanha dor, tamanho sofrimento, tamanho sacrifício era aquilo. Era um castigo para criminoso, para gente que merecia a penalidade de algo que fez. Pilatos, preso naquela situação, com medo do que estava vivendo, olha para os seus soldados e diz: leve ele para o açoite. O que ele fez, gente? O que ele fez? Abraçou demais? Ele amou demais? Ele sentou na mesa com quem ninguém queria sentar. Ele levantou gente da sarjeta da sociedade para dizer que Deus amava elas. Ele curou cegos, levantou paralíticos. Ele abraçou mulheres rejeitadas daquela população. Ele levantou mortos do túmulo. Ele pregou o amor, o perdão, a graça, a misericórdia. O que ele fez? O que ele fez a não ser trazer amor, trazer o reino, trazer uma vida diferente que Deus tinha para nós, a não ser mostrar o cumprimento das profecias? O que ele fez? Pilatos estava com essa pergunta na cabeça, mas Jesus foi amarrado naquele tronco aquele dia, e a cada açoite que ele levava, a sua carne era moída, mas quem deveria estar ali era você. A cada vez que a carne moía e o chicote levantava, o sangue escorria, a dor que ele sentia se tornava mais insuportável. O sofrimento não para por aí. Os soldados planejam e tecem uma coroa de espinhos duros, rígidos, colocados sobre a sua cabeça, que perfuram a sua fronte. Você já teve dor de cabeça, irmão? Já teve enxaqueca? A ponta daquela coroa entrava no crânio de Jesus e aquilo doía. O corpo estava deformado. Agora o sangue escorria no seu rosto por causa de uma coroa feita de espinhos. Ele não tinha onde descansar a cabeça, porque todos os lados ele tinha espinhos. Não bastasse isso, eles puseram também um manto de púrpura nas costas de Jesus. Você já queimou, se machucou e pôs a roupa em cima? Eles pegaram Jesus ensanguentado e moído e vestiram ele com um tecido. E fizeram ele andar com aquilo. Você sente comigo a dor de cada passo que ele dava nesse momento? Não bastasse isso, não era só físico, porque eles chegavam diante dele e diziam: salve, rei dos judeus, salve, rei dos judeus. Você não é rei, você não é rei. Eles riam, eles zombavam, eles davam bofetadas, murro, eles espancavam Jesus naquela hora, como eles faziam com os prisioneiros que estavam destinados para morrer. Jesus estava ali calado, não revidava, não disse nada. Jesus suportou tudo isso naquele momento triste de dor. É por isso que a pergunta ela é forte no nosso coração. Como pode o culpado ser liberado e o inocente pagar esse preço tão caro, pagar esse preço tão alto? E é isso que nós falamos sobre o escândalo dessa substituição, o escândalo que é o Evangelho. O Evangelho é um escândalo para aqueles que não entendem, para aqueles que não creem. Foi isso que Paulo disse em 1 Coríntios. Ele disse: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Ela é loucura para aqueles que olham uma cena como essa e não entendem o que está acontecendo ali. Quando nós olhamos para a realidade do que a Bíblia nos traz, nós estamos diante do escândalo da graça, meu irmão. O escândalo da graça, da salvação. Olha o que Efésios diz.
Ele, Deus, lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Esses pecados nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Não sou eu que estou dizendo isso, irmãos. Se você crê na Bíblia, é a Bíblia que está dizendo isso. E aí, Paulo diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês foram salvos. Sim, nessa história, Barrabás sou eu, Barrabás é você. Aquele que merecia o açoite somos nós. Nós somos os culpados quando desobedecemos a Deus e dizemos para Ele não. Nós não queremos o Senhor. Nós não queremos o Senhor. Mas Ele nos ama a tal ponto que entrega alguém no nosso lugar, para morrer no nosso lugar, para sofrer no nosso lugar, e para que eu e você não passássemos por isso. Pela graça, pura graça, é de graça que nós somos salvos. Você merece? Não, nunca mereceu. Existe alguma coisa que você possa fazer para merecer isso? Não, absolutamente nada. Você pode ser a pessoa mais boazinha desse mundo, isso não te faz merecedor do que aconteceu ali naquele dia. Nós estamos nos aproximando da Páscoa, irmãos. E para mim, providencialmente, essa mensagem vem questionar o nosso coração se de fato nós estamos entendendo o que está acontecendo aqui. Se de fato nós estamos entendendo o que Deus está fazendo nesse movimento. Porque quando Jesus é açoitado, recebe uma coroa de espinho, um manto de púrpura, recebe a zombaria, e ainda assim apanha como um criminoso, Jesus assume o papel do culpado, Ele leva o castigo em si mesmo, Ele vai e sofre. E sabe o que é mais bonito disso? É porque a glória de Cristo ela não é anulada pelo sofrimento, muito pelo contrário, ela se manifesta através desse sofrimento. Era plano de Deus, estava nos planos de Deus, por causa do sofrimento de Jesus que nós estamos aqui, mesmo que você ainda no seu coração diga, eu não consigo absorver essa verdade, mas foi por causa desse sofrimento que você chegou até aqui. É Ele que te trouxe salvação. Mas tem algo profundo e denso que a gente precisa pensar quando a gente olha para o culpado livre e o inocente levando a justiça sobre si, levando o juízo sobre si. Nós estamos falando desse escândalo da substituição. O que é isso para nós, irmãos? Porque quando a gente vê Barrabás e Jesus lado a lado, quando vê essa cena acontecendo, quando vemos essa troca ali acontecendo, nós precisamos entender que existe uma conexão teológica poderosa aqui. Nós precisamos entender o que isso de fato significa para cada um de nós. Não se trata apenas um cenário de injustiça gritante, mas é um sinal ou uma antecipação daquilo que vai acontecer na cruz do Calvário. Nós estamos diante de algo que vai acontecer, que é o coração do Evangelho, que nós chamamos de substituição penal. Jesus não apenas sofre injustamente, mas Ele começa a ocupar o lugar, de fato, do culpado. Ele é inocente, mas substitui aquele que deveria ser penalizado. E se você olhar para a sua Bíblia, está lendo Bíblia em casa, irmão? Está lendo Bíblia 2026, meta de janeiro, vou ler a Bíblia inteira esse ano. Está lendo Bíblia em casa? Porque de Gênesis a Apocalipse essa verdade sobe nas páginas das Escrituras.
Você vai ver no Antigo Testamento um cordeiro sendo imolado, sendo sacrificado, entregue ao sacerdote para ser morto, para pagar pelo preço do pecado do povo. Por que isso acontecia? Era Deus ensinando sobre isso, o processo de substituição penal. Você está vivo porque alguém derramou sangue no seu lugar. Você está vivo espiritualmente porque o seu pecado foi lavado no sangue desse cordeiro. Você olha no templo, por anos e anos e anos, sacrifícios e sacrifícios foram apresentados, porque Deus mostrando a verdade da substituição, o inocente assumindo o lugar do culpado. Mas o cordeiro, o bichinho, o animal não era suficiente. Por isso que ele tinha que repetir sacrifício após sacrifício. Toda vez o animal tinha que ser apresentado e morto de novo. A verdade estava explícita, mas não era suficiente para todo o pecado da humanidade, para toda a justiça de Deus. E agora nós estamos na cena do sacrifício definitivo. O cordeiro da Páscoa está apresentado para ser morto no lugar de toda a humanidade. O cordeiro verdadeiro, o cordeiro pascual, está representando a cada um de nós, nos nossos delitos e nos nossos pecados. Deus agiu com justiça diante da substituição de cada um de nós por Jesus Cristo. O sofrimento de Jesus não é só físico, ele é representativo. Ele representou você. Ele representou a mim, e é por isso que a gente está aqui. E essa substituição responde uma das perguntas que é a atenção mais central do Evangelho, e talvez você já fez essa pergunta. Como que Deus pode ser justo e ao mesmo tempo justificar aquele que é pecador? Porque se você está diante de um juiz justo, e se você está diante de um criminoso, se esse juiz é justo, ele vai condenar o criminoso, concorda comigo? Se esse juiz sabe do crime, mas não condena o criminoso, esse juiz passa a ser um juiz injusto. Então, como que Deus, sendo um justo juiz, ele liberta o pecador, sem que o peso da condenação caia sobre ele? Esse é o escândalo da graça. Essa é a forma como Deus resolveu agir e como Deus está nos mostrando como funciona aqui nesse Evangelho. A substituição é possível porque Cristo é o representante do seu povo. Assim como Adão representa a humanidade caída, Cristo representa a nova humanidade redimida. E o que acontece com o representante? Conta para aqueles que estão unidos a Ele. Jesus vai para a cruz. Você está solto e liberto. E João está escrevendo isso na cena de Barrabás e Jesus, e nas entrelinhas ele está nos ensinando. É assim que Deus salva pecadores. Ele está testemunhando para aquele povo e para aquela multidão. É assim que Deus salva pecadores. Qual é o impacto disso na nossa vida, irmãos? Mais uma Páscoa está chegando na nossa vida. E eu não preciso nem dizer que Páscoa não é chocolate nem coelhinho, né? Mas o que ela de fato significa para você? Talvez já tantos anos celebrando que você já não sente mais nada. Porque para mim, a cruz não é somente um símbolo religioso, mas ela confronta diretamente quem eu sou, a minha existência. E a mensagem aqui é clara para a nossa vida. Alguém sofreu aquilo que a gente mereceu, alguém foi tratado como culpado no nosso lugar, e isso muda completamente a maneira como entendemos a fé cristã, pois não se trata apenas de um convite para uma vida melhor, não é isso que o cristianismo é, o Evangelho não é isso, mas é de uma resposta a um sacrifício real que aconteceu, substituindo eu e você na cruz do Calvário. Então, para mim, é impossível responder com indiferença se você de fato entendeu o que isso significa. A gratidão verdadeira, ela não pode ser só palavras. Ela precisa vir em uma transformação de vida e você começar a reorientar toda a sua vida, pondo Jesus no centro dela. Quem é você?
Irmão, você é muito mais do que o seu trabalho, você é muito mais do que o status social que você ocupa, você é muito mais do que o seu sobrenome, você é muito mais do que o dinheiro que você ganha, da carreira que você está buscando construir. Porque se você entendeu quem você é filho de Deus, salvo por Jesus Cristo. E toda a minha vida foi ressignificada por causa desse dia. Eu sou Barrabás. Eu estava preso, condenado. Mas ele tomou meu lugar. Foi açoitado, sofreu muito. Algo que eu deveria sofrer. E agora eu posso seguir. Sem algemas, sem cadeias. E eu posso viver porque ele fez isso por mim. Dá para entender isso? Dá para absorver o quanto isso muda a nossa vida? E por causa disso ele deixou de ser rei? E porque ele foi humilhado, maltratado, e ele sofreu, ele perdeu a sua autoridade? Não. O rei Jesus é revelado na sua humilhação. Pilatos sai outra vez e diz aos judeus, versículo 4 do capítulo 19, eis que eu o apresento a vocês para que saibam que não encontro nele crime algum. De novo Pilatos está vindo ali, agora Jesus ensanguentado, machucado, violentado, e agora Pilatos põe o que sobrou dele ali diante da multidão e diz, eu estou apresentando o que eu fiz com ele para vocês, e eu continuo dizendo, eu não encontrei nele crime algum. Então Jesus sai, trazendo a coroa de espinho, o manto de púrpura. Pilatos diz, eis aqui o homem. Uma frase forte, uma frase construída de um jeito muito forte no texto, uma frase que mostra, olha o homem, veja o homem, veja, e é como se naquele momento, para os religiosos que deveriam saber o que está acontecendo ali, Pilatos, um governador que não cria em nada daquilo, está mostrando a realidade da humanidade que Deus desejou como ela fosse. O homem exposto ali é o homem perfeito, o homem obediente, o homem íntegro, submisso à vontade do Pai, o homem que não tem pecado, o homem que nunca fez nada, mas sofre por aqueles que fizeram, perdão. Pilatos está dizendo, eis aí o homem, eis aí aquele que vocês estão trazendo. Quando viram Jesus, os principais sacerdotes, os seus guardas gritaram, crucificam, mate-o, o que nós queremos dele? A morte, ele merece morrer. E Pilatos diz, levem ele daqui. Pilatos já falou isso uma vez, está repetindo de novo, levem ele daqui, crucifiquem então vocês. Pilatos está com medo, gente. Pilatos está vendo que a realidade que está diante dele não é algo normal, não é algo natural. Quem está diante dele não é aquilo que está aparecendo. Pilatos está ficando com muito medo. E ele diz, eu não encontro crime nele. Os judeus responderam, nós temos uma lei, segundo essa lei, ele deve morrer, porque ele se fez filho de Deus. Essa era a grande crise da religiosidade daquela época. Eles não entenderam isso, porque Jesus disse isso. Eles tinham a informação, mas a informação não foi suficiente. Eles tinham conhecimento, mas o conhecimento não foi suficiente. Eles conheciam a Torá, conheciam os profetas, conheciam todo o nosso Antigo Testamento, eles sabiam das profecias, eles sabiam exatamente como o Messias deveria vir, eles tinham teologia, eles tinham conhecimento, mas não adiantou de nada, absolutamente nada. E diante do governador de Roma, eles dizem, ele tem que morrer, porque ele está dizendo que ele é o Filho de Deus. Sim, isso não é mentira, isso é verdade. Mas, queridos, os olhos nunca serão abertos e o coração nunca será aberto para a verdade de Deus, se isso do alto não vier para aquela pessoa.
O conhecimento não é suficiente. A rejeição de Jesus não acontece por falta de clareza sobre quem Ele é. Eles mesmos dizem que Ele é Filho de Deus. Mas é exatamente por saber. A identidade de Jesus não é apenas ignorada, ela é deliberadamente rejeitada. Eles dizem, Ele está dizendo isso, e Ele tem que morrer. Nem sempre é por falta de entendimento, não é por falta de informação, mas por causa de um coração que não foi transformado a crer. A lógica do Evangelho não é o esforço humano, nem o quanto você estuda e obtém conhecimento e informação. Isso é essencialmente importante, mas não é suficiente se não vir acompanhada de algo que Deus faz em você. Aquela multidão era religiosa, estava no templo o tempo todo. Eles eram a maior autoridade da religião daquela época. Eles sabiam sobre a Bíblia. Mas eles gritaram: mate ele. Mate ele. Eu fico pensando nesse texto, o quanto ele é forte. O quanto ele é forte. O quanto ele mostra essa cena contrastante. O rei que criou todo o universo está deformado, ensanguentado e sendo condenado de uma forma injusta diante da sociedade. E aqui a gente continua o texto, percebe como as coisas vão escalonando no coração de Pilatos e diante de todos aqueles. Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais atemorizado. Está vendo como ele está com medo? Ele ficou mais atemorizado. Entrando outra vez lá para dentro do pretório, perguntou para Jesus: vem cá, de onde você é? Gente de quem, hein? Mas ele não estava perguntando porque queria saber onde Jesus morava, qual que era a casa dele, quem que era o pai, quem que era a mãe. Pilatos estava estarrecido com o que estava acontecendo. E Pilatos queria entender a natureza do que estava acontecendo ali, a essência, a profundidade de quem de fato Jesus é, porque ele foi chamado e acusado agora de dizer que ele é filho de Deus. Espera aí, eu estou lidando com o filho de Deus? Eu estou lidando numa cultura romana, numa cultura que é politeísta, numa cultura que servia a vários deuses, numa cultura que se dobrava a uma mitologia muito grandiosa. Será que Pilatos não está pensando: peraí, eu estou diante de algum deus ou algum semideus, eu preciso temer isso? De onde você é? Mas Jesus não dá resposta nenhuma, e o silêncio de Jesus incomoda. Pilatos agora pega a carteira, o distintivo de governador dele, coloca diante de Jesus e tenta dar uma carteirada nele. Você não me responde? É como se ele estivesse falando: você não sabe com quem você está falando? Você não vai falar nada para mim? Você tem a coragem de não me responder? Você não sabe que eu tenho autoridade tanto para soltar você como para te crucificar? Percebe o que Pilatos está fazendo, gente? Aí Jesus abre os lábios e diz assim: deixa eu te contar uma coisa, governador. O senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Se de cima não lhe fosse dada. É por isso que quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está mais uma vez ecoando essa verdade que já tem 3 domingos que eu estou vindo aqui falar sobre isso. Embora a aparente injustiça parece predominar na cena, a soberania de Deus não é anulada pela maldade humana. Ela opera acima dela, sem jamais ser corrompida por ela. Os homens são responsáveis por suas ações, mas Deus continua governando a história de forma perfeita. Jesus está dizendo: Pilatos, você só é governador porque Deus te deu autoridade para isso. Pilatos, você só está sentado nesse lugar porque Deus te colocou aí. Não existe autoridade no mundo se ela não for dada de cima. É Jesus dizendo para aquele homem confuso:
Você está pensando que você tem o poder. Deixa eu te contar que tem alguém acima de você que governa toda a história e toda a humanidade, o tempo todo. Jesus está dizendo, quem manda aqui é Deus. O que está acontecendo aqui é plano de Deus. Deus não perdeu o controle. Deus continua reinando soberanamente sobre absolutamente tudo. Gente, a gente esquece isso, esquece não. O míssil de fragmentação caiu em Jerusalém ontem. A gente se assusta, a gente teme, a gente discute sobre isso, a gente conversa. De repente um outro míssil atinge uma creche no Irã. A gente fica abismado, a gente fica boquiaberto, a gente fica pensando onde isso vai parar. A gente olha para os governos do mundo, as celebridades que governam as grandes nações do mundo, e a gente começa a pensar, quem pôs esse cara ali? Quem deu autoridade para esse cara sentar nessa cadeira? Quem elegeu esse cara para esse país? A gente lê a Bíblia, mas não entende que uma frase como essa pode mudar toda a compreensão daquilo que a gente entende de mundo. Jesus está diante do homem, um dos homens mais poderosos da sua época, politicamente. E ele diz para ele, você não tem autoridade nenhuma, se essa autoridade não vier de cima. Você não consegue fazer nada comigo, se Deus não permitir. A soberania de Deus, gente, ela continua reinando no nosso mundo. Deus não perdeu o controle. E você precisa colocar o seu coração no lugar e confiar no que Deus está fazendo, mesmo que você não entenda, mesmo que você não veja, porque quem governa esse mundo é o Senhor Jesus Cristo. Quem governa a nossa história é Deus, mesmo que a gente não entenda nada. Você pode deitar na sua cama, pode dormir tranquilo, pode descansar de verdade, porque as coisas podem estar um caos para você, mas não existe nada que aconteça com você se de cima ela não vier. Como que esse texto termina? Termina com uma escolha definitiva e declarada. Como que esse texto começa? Não este, Barrabás. Mas como que ele termina? Com a escolha definitiva, declarada desse mesmo povo. Olha o versículo 12. A partir desse momento, Pilatos queria soltá-lo, mas os judeus gritavam, se você soltar esse homem, não é amigo de César, porque todo aquele que se faz rei é contra César. Percebe a estratégia do povo judeu? Então tá, você não vai condenar Jesus pelos nossos meios, pelos nossos argumentos, por aquilo que a gente está trazendo, que ele disse, que ele faz, então nós vamos apelar para o lado político. Se você, governador de Roma, soltar esse homem, você está contra Roma, e você está colocando a tua carreira, a tua cadeira e a tua cabeça em risco, porque aquele que se faz rei é contra César, e se você está a favor dele, você é contra César. Percebe o que os judeus estão fazendo, gente? Percebe a artimanha deles agora de colocar Pilatos contra a parede e falar, você não tem alternativa, porque se você não condenar Jesus, se você não matar Jesus, se você não crucificar Jesus, nós vamos declarar para todo mundo que você é contra César. Ele está diante de uma escolha difícil, fazer o que é certo, ou fazer o que é conveniente, fazer o que é justo, ou fazer aquilo que o proteja. Ele está diante de uma das maiores, ou piores, ou mais difíceis escolhas da vida dele,
Porque ele repetiu por muitas vezes: eu não vejo crime nesse homem, eu não vejo crime nesse homem, eu não vejo crime nesse homem. E agora, colocado na parede, ele não sabe o que fazer. Quando Pilatos ouviu essas palavras, trouxe Jesus para fora, sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gabatá, e era a preparação da Páscoa, por volta de meio-dia. Pilatos disse aos judeus: eis aqui o rei de vocês. Eis aqui o rei de vocês. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifique-o. Então Pilatos perguntou: eu devo crucificar o rei de vocês? Os principais sacerdotes responderam: nós não temos rei, senão César. Nós não temos rei, senão o imperador romano. Nós não temos rei, senão o governo deste império. O nosso rei não é ele, o nosso rei é César. Percebe o que está acontecendo aqui, gente? Percebe a profundidade do coração dos homens e mulheres que representavam a religiosidade da época de Jesus, aqueles que detinham o conhecimento teológico daquela época, homens e mulheres que eram tidos como modelos de santidade, de vida com Deus, de espiritualidade. Percebe o que eles estão fazendo aqui? Aqueles que estudaram tanto durante toda a sua vida para saber os tempos e épocas, para discernir quando o Messias chegasse, para ver o Messias chegando, para olhar para o Messias e ver o reino de Deus chegando e sendo implantado nesse mundo, aqueles que esperaram por tanto tempo a substituição dos cordeirinhos da Páscoa pelo verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aqueles que viveram a vida inteira não só matando aqueles animais, pré-anunciando o que haveria de acontecer, como pregando nas sinagogas e ensinando sobre essa verdade, eram estes que olhavam para o rei do mundo e diziam: nós não temos rei, a não ser César. Eles se submetem não a Deus, não a Cristo, mas ao sistema político daquela época. Eles dobram a cabeça para César, passam por cima da verdade. E essa frase se torna uma grande confissão. Essa frase mostra um povo que ao longo da história foi chamado para reconhecer Deus como seu único rei, agora declarando a sua lealdade ao poder político e humano, substituindo o governo de Deus por outro senhor. O nosso rei é César. Qual que é o seu rei, querido? Eles eram religiosos. Naquela época não tinha igreja presbiteriana, né? Por isso, Deus, eles eram religiosos, gente. Eles frequentavam assiduamente a escola bíblica. Estavam na igreja domingo após domingo, dava aula para as crianças. A EBF daquela época lotava. Você sentava para ouvir e falava assim: o que a Bíblia fala sobre isso? Quais são os tempos e épocas do que vai acontecer? Qual que é o seu rei? Você está domingo após domingo sentando nessas cadeiras? Você está domingo após domingo, semana após semana, dia após dia se declarando: eu sou crente, eu sou cristão, eu amo Jesus. Você ama Jesus, mas Ele é o teu rei? Porque às vezes você diz que ama Jesus, mas quem governa o teu coração é César. Às vezes você canta que ama Jesus, mas quem governa o teu coração é o César chamado dinheiro. Quem governa o teu coração é o César chamado poder. Quem governa o teu coração é o César chamado aparência. Quem governa o teu coração é o César chamado reconhecimento. Quem governa o teu coração é o César chamado medo, angústia, ansiedade. Quem governa o teu coração é o César chamado carreira. Você fala que ama Jesus, você fala que está esperando o Messias,
Mas quando você é testado, você grita: não temos outro rei a não ser César. Sabe o que isso falou tão profundo na minha semana, irmãos? É que as nossas escolhas, elas mostram algo profundo de quem nós somos. A fé cristã é uma fé prática, não é teoria, não é conhecimento apenas, não é informação teológica. A fé cristã é o que você absorve aqui e pratica lá fora, é o que você vive nos seus dias. Você diz e canta que ama Jesus, mas Ele governa as suas decisões, porque as suas escolhas mostram e revelam quem você realmente é. Quem é o seu rei? Não existe trono vazio no coração do homem. A gente precisa aprender isso. Se o seu coração não está ocupado por Jesus Cristo, o seu coração está ocupado por alguma coisa. Sempre há um trono ocupado, sempre há algo ou alguém que exerce domínio sobre as nossas decisões, nossos desejos, nossas prioridades. A questão não é se temos um rei, mas quem é esse rei? Porque quando Cristo não ocupa esse lugar, outra coisa inevitavelmente ocupará. Até mesmo aqueles que dizem: eu não acredito em Deus, eu não acredito em nada, já ocupou o trono do seu coração consigo mesmo. Percebem isso? Como todo esse texto revela que as nossas escolhas sempre dizem algo sobre quem governa de fato o nosso coração. Então, quem é o seu rei? Será que você vem aqui, canta que Jesus é o teu rei, mas quem governa o teu coração no dia a dia e nas suas escolhas é César? Porque os maiores religiosos da época de Jesus viveram isso. E esse texto veio hoje preparar a cada um de nós para a Páscoa, confrontando a nossa vida e o nosso coração para responder essa pergunta: quem é o seu rei? Quem é o seu rei? Quem que traz clareza para as suas decisões? Quem que de fato diz: esse é o caminho, segue por ele. E você, mesmo que não entenda, mesmo que até não concorde, mas você diz: Jesus governa a minha vida e eu vou seguir por ele. Percebe? Percebe que o que o Evangelho faz com a gente? E como é impossível reagir com indiferença quando você de fato entende que o inocente morreu no teu lugar culpado. Eu queria que você fosse para essa semana pensando em 4 coisas. Primeiro, examine as suas escolhas. Faça aí uma auditoria das suas decisões e escolhas. E pense se de fato aquilo que você decide e escolhe testemunha a teu favor sobre o reinado de Cristo. É Jesus que está comigo? Ou sou eu quem decide isso aqui? Eu queria que você pensasse um pouquinho sobre a prática da gratidão e não da indiferença. Gente, nós deveríamos estar assim, quebrantados nessa época, lembrando do que Cristo naquela cruz significa de fato para nós. Se isso não te leva mais a tremer as tuas pernas, se isso não dilacera o teu coração, se isso não dá lágrimas nos teus olhos, quando você lembra daquele dia, ou quando você imagina, você precisa urgente pedir para Deus quebrantar o teu coração, porque Ele está cauterizado. Ele está cauterizado. Se Jesus é Senhor, gente, pensar naquele chicote romano,
nos cravos entrando nas suas mãos, naquela coroa doendo na sua cabeça, no sufoco que ele passava para tentar respirar naquela cruz, na dor que ele estava sofrendo naquele dia, no abandono que ele teve, todo o pecado da humanidade caindo sobre ele. Se isso não faz nada com você, meu querido, você pode estar vivendo uma religião de César e não de Jesus Cristo. Avalie quem de fato é seu rei, então. E sobretudo, confie na graça e na soberania de Deus. Quando eu vim para cá, eu pedi para Deus assim: Senhor, e eu tenho feito isso os últimos domingos, não deixa que isso sejam meras palavras. Não deixa a gente ouvir isso e ficar inerte, apático. Isso tem que mexer com a gente. Isso tem que mexer com você a ponto de você chegar amanhã e falar assim: eu preciso reorganizar a minha vida. Se isso é o significado da minha vida, eu preciso reorganizar ela. Tem coisas fora do lugar aqui. E quando eu vou caminhando para o final desse evangelho, eu tenho pedido para Deus, que todo esse 1 ano e meio que a gente está caminhando com essas verdades tão profundas, elas confrontem a nossa vida e a nossa alma para transformar quem nós somos. Porque eu não estou aqui para falar palavras bonitas. Eu não sou palestrante, eu sou pastor. Eu estou aqui para trazer a explicação, e nem a das melhores, do que significa esse texto, para que a gente junto, olhe para ele e fale assim: que esse texto transforme a minha vida, em nome de Jesus. Mais uma noite, mais um domingo, Deus está te dando a oportunidade de responder a isso. Você pode escolher gritar: eu não tenho rei a não ser César. Responder com apatia, com indiferença, voltar para sua casa. Ou você pode quebrantar o seu coração essa noite e dizer para o Senhor: Senhor, me ajuda. Me ajuda. Você pode fechar os seus olhos?